Se um líder morre na página 13, vá para a página 14 e continue a sua luta. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem. E aí, seja bem-vindo ao Black Tush, o canal que te empodera através do conhecimento. E este vídeo é especial à terceira semana de janeiro, onde que nos Estados Unidos é comemorado o feriado de Martin Luther King Jr. E eu vou te mostrar que a luta dele vai muito além do seu discurso. Quando eu falo o nome Martin Luther King Jr., o que vem à sua cabeça? I have a dream. My 4 little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Muito provavelmente, o discurso é realizado na Grande Marcha para Washington, em 1963. A manifestação, que reuniu mais de 250 mil pessoas, ficou conhecida mundialmente como uma marca na conquista dos direitos civis. Porém, este foi apenas a ponta do iceberg da luta deste grande homem. E como sabemos, a ponta do iceberg é apenas 10% dele. Está na hora de você conhecer a luta do Dr. Martin Luther King Jr. 15 de janeiro de 1929, nascia o filho do pastor Martin Luther King e Alberta Williams King. Nascido em uma família de classe média, ele teve a oportunidade de estudar, coisa que era muito rara para a grande parte dos afro-americanos naquela época. E com uma sólida formação acadêmica, ele concluiu seu doutorado na Universidade de Boston. Casado com Coretta, uma mulher negra com formação acadêmica, algo que era mais raro ainda, visto que só cerca de 4% das mulheres negras tinham diplomas universitários. Para contextualizar sua luta, é essencial falar que em meados do século XX, nos Estados Unidos, os negros estavam sujeitos à segregação racial. Tinham que viver separados dos brancos, habitavam os bairros segregados. Não podiam frequentar as mesmas escolas, nem rezar nas mesmas igrejas. Sofriam atentados violentos de um grupo supremacista chamado Ku Klux Klan. Agora que você já começou a imaginar esse sonho americano, vou falar sobre Rosa Parks, que pertencia à igreja de King. Em 1955, ela se recusou a dar lugar a um homem branco sentar. Naquela época existiam leis, eu disse leis, para que pessoas negras cedessem seus lugares aos brancos. Por isso, ela acabou presa e multada. Aqui no Brasil, você pode ser preso por ser negro e andar com um pinho-sol na bolsa. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? É, mano. Se liga aí. Voltando aos Estados Unidos, a prisão de Rosa Parks foi a gota d'água para que King e o movimento negro se encadeassem com toda a força. O histórico boicote aos ônibus duraram 385 dias. Com mais de 30 mil participantes, a população afro-americana andava por quilômetros para ir e voltar do trabalho, se recusando a dar o seu black money para empresas de ônibus. Dinheiro é a única linguagem que o capitalismo entende. Isso causou um colapso no transporte público de tal forma que a Suprema Corte Americana declarou inconstitucional a segregação entre negros e brancos dentro do transporte público. E esta foi a primeira grande vitória na luta dos direitos civis de King. Em 1959, King viajou para a Índia para estudar sobre a história de Gandhi, visto os protestos pacíficos que ele realizou. A partir de 1960, com uma base de conhecimento e estratégias definidas, King começou a intensificar os seus protestos, fazendo um apelo para a consciência negra durante as manifestações. Em 1963, aos degraus do Lincoln Memorial, em Washington,
em seu mais famoso discurso, intitulado Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream, em inglês. Essas palavras entraram na história para definir o sonho de um futuro mais justo para a comunidade negra daquele tempo. E até hoje inspira os defensores da igualdade racial do mundo. Ele foi preso por diversas vezes, com motivos banais, porém ele conseguiu o apoio a diversas pessoas, entre elas pessoas não negras, aliadas à causa. A carta que ele escreveu na prisão de Birmingham foi um apelo ao clero para entrar na luta da igualdade de direitos independente da religião. Em 1964, em razão da sua luta por não usar o uso da violência, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. We must march! We must stand up! You march those people into rural Alabama, it's gotta be open season. May I have a word? There's no word to be had. The people. The people. The people. The people. Outro grande marco foi a Marcha de Selma a Montgomery, em 1965, que ganhou até um filme muito bem produzido, mas que levantou algumas questões desnecessárias e sem reais fundamentos sobre a vida afetiva de King. A agitação de Selma entrou no mapa nacional em 2 de janeiro de 1965, quando King foi à cidade e falou sobre o direito de voto a um grupo reunido na Capela Brown, que mais tarde se tornaria o quartel-general da Marcha Montgomery. Dia 7 de março do mesmo ano, as famílias americanas assistiriam o que foi conhecido como o Domingo Sangrento. Um aviso de 3 minutos para se dispersarem e irem para casa. Mas os manifestantes não recuariam. 90 segundos depois, a polícia atacou. 40 latas de gás lacrimogênio. 8 latas de gás nauseante. 15 minutos de filmagem sem interrupção foram exibidos pela ABC. Era o surgimento dos noticiários de TV. King voltou a Selma no dia seguinte, ao Domingo Sangrento, após convocar todos os americanos a se unir aos manifestantes. Centenas de pessoas de diferentes raças e religiões responderam ao seu chamado. No dia 9, King liderou uma segunda travessia. Quando as tropas abriram caminho para o grupo passar, ele determinou que todos dessem meia volta. Um líder nato percebeu que poderia ser uma emboscada. Preferiu então aguardar a autorização judicial para realizar a marcha sob proteção federal. A terceira marcha ocorreu no dia 16, reunindo mais de 20 mil pessoas e percorrendo 82 quilômetros, que separavam Selma de Montgomery, consolidando mais uma grande vitória de King e alguns irmãos e irmãs que aqui no Brasil desperdiçam seu voto em certos candidatos. Em 1967, ele se juntou ao movimento pela paz no Vietnã, alegando que os americanos estavam lutando no Vietnã, sendo que dentro de seu próprio país ainda tinham diversos assuntos não concluídos. Além dos direitos civis, King se preocupava muito com os direitos sociais, ou seja, não adianta você ter o direito de entrar em um local se não pode usufruir deste espaço. Algo que me lembra muito a palestra da Djamila Ribeiro. A gente esquece que é racismo quando a gente liga a televisão e não vê pessoas negras na televisão. Que é racismo quando a gente chega nos espaços, num país de maioria negra, e a gente não encontra pessoas negras ocupando espaços de poder. É racismo quando a gente chega na Universidade de São Paulo e vê que a maioria das mulheres negras que lá estão trabalhando como terceirizadas e não como professoras. E o grande problema é que a gente naturaliza isso. E ao naturalizar, a gente não discute a origem social das desigualdades. A gente vai atribuir ao indivíduo a responsabilidade por ele estar naquela posição e não à estrutura. Então a gente vai dizer, essas pessoas estão lá porque elas não se esforçaram, em vez de entender que faz parte de toda essa construção. Dia 4 de abril de 1968, King foi assassinado. Morre um homem e nasce um mártir.
Existem teorias que foi o próprio governo americano que encomendou a sua morte, visto que King estava se tornando radical em sua luta e deixando de ser um integracionista. Os direitos civis jamais foram o horizonte dos afro-americanos, tampouco de King. O pastor queria que a igualdade fosse também social, que as riquezas fossem redistribuídas, que os negros não fossem mais cidadãos de segunda classe, condenados ao desemprego, ao gueto, à perseguição policial, aos salários indignos, às escolas decadentes e à exploração. Sua ética de emancipação jamais se limitou à questão de igualdade racial. A luta do nosso povo é por poder. Absolutamente tudo que poderia ser dito para o nosso povo acordar já foi dito por alguém que deu a própria vida por nós. O que eu posso fazer são resumos, com outras palavras, em uma nova estética, na esperança que você entenda o quanto antes que temos que construir instituições. As nossas famílias precisam dar certo, afetivamente e economicamente. Competições entre os nossos têm que acabar. Precisamos prosperar o quanto antes. Quando nos dermos conta disso, aí a virada será possível. Quero agradecer ao Lucas Henrique da Costa Silva, que me falou sobre a Semana do King. O canal não é sobre mim, e sim sobre nós. Então, manda mensagem no WhatsApp, escreve nos comentários, manda mensagem no Face, mas vamos conversar. Obrigado pela atenção, fortalece no like e seguimos juntos, porque juntos somos muito mais fortes. Falou. E claro que esse cara era um líder para essa mulher também. Claro, representava a esperança, o caminho, né? A fuga. Começa a provocar ele. Poxa, será que essa sua escolha é a escolha adequada? Será que isso é certo? Será que isso vai levar a gente a algum lugar? Será que talvez as pessoas não estejam preparadas para lidar com a não violência? Talvez a violência seja de imediato, seja que a gente consiga afetar de fato o outro. Enfim, ela chega no final da vida desse cara contestando a escolha central da vida dele, que fez ele ganhar o Prêmio Nobel da Paz, que fez ele virar o que ele era, ele ser recebido por presidentes. Ela chega na frente dele e fala, será que isso que você escolheu valeu a pena?